Ultimamente, o preço dos nossos combustíveis, da gasolina e do etanol, tem estado muito alto. E ainda quando vamos ao posto, temos que optar e decidir se vamos colocar uma gasolina comum, um etanol comum, ou optamos por um combustível aditivado, que pode custar cerca de 15, 20 ou 30 centavos a mais, encarecendo ainda mais o preço do combustível por litro. Mas afinal de contas, vale a pena? Será que realmente compensa usar um combustível aditivado, uma gasolina aditivada ao invés da comum? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, por isso acompanhe ele até o final após a vinheta. Fala galera, aqui é Rodolfo do canal 9 Marchas. Hoje nós vamos falar sobre combustível, gasolina aditivada, etanol aditivado e se vale a pena ou não. Essa é a primeira pergunta, será que compensa? Vale a pena? Depende do seu objetivo. Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos entender o que é um combustível, uma gasolina aditivada. Qual que é a diferença? Bom, basicamente, uma gasolina aditivada, ela é uma gasolina comum, só que com alguns aditivos que visam proporcionar alguns benefícios para o motor. Esses benefícios são anunciados que podem ajudar o motor a ter uma lubricidade maior dos componentes internos e também a promover uma limpeza em todo o sistema do motor onde a gasolina passe. Não podemos confundir a gasolina aditivada com gasolina premium. Uma gasolina como a Podium ou a Octa Pro, por exemplo, da Ipiranga, são gasolinas premium e possuem algumas composições diferentes do que uma gasolina aditivada comum. Então, não podemos fazer essa confusão. Uma gasolina premium, ela pode proporcionar mais desempenho para veículos de alto desempenho. Claro que se a gente colocar uma gasolina premium no nosso carro 1.0 aspirado, nós não vamos sentir diferença de desempenho, mas ela pode proporcionar sim para veículos de alto desempenho. Então, gasolina aditivada é diferente de gasolina premium, ok? Voltando para a gasolina aditivada, sabendo agora que ela é uma gasolina comum, possuindo aditivos, voltemos à pergunta inicial: vale a pena? Compensa? E a resposta depende do seu objetivo. Algumas pessoas colocam a gasolina aditivada buscando obter uma maior economia de combustível, achando que a gasolina aditivada vai proporcionar mais economia do que a gasolina comum. E isso infelizmente não acontece, não é verdade. A gasolina aditivada, ela vai proporcionar para o seu veículo o mesmo consumo que a gasolina comum. Às vezes você pode ouvir dizer que a gasolina aditivada ajuda a economizar combustível porque ela lubrifica melhor os componentes internos do motor, mas a mudança, se houver, é muito pouco significativa. Muda-se muito pouco o consumo, melhora-se ou não muito pouco em relação à gasolina comum, o que faz com que saia, digamos assim, a mesma coisa, porque a gasolina aditivada é um pouco mais cara que a comum, e mesmo que ela fizer um pouquinho mais de economia, essa diferença acaba não existindo, não compensando por causa da diferença de preço entre a gasolina comum. Então, se o seu objetivo é obter um melhor consumo de combustível e acredita que a gasolina aditivada pode te ajudar nisso, não vale a pena você utilizá-la nessa situação, pois ela não vai obter esse resultado para você, ela não vai proporcionar esse resultado para você, tá bem? Então, se você almeja obter economia de combustível, não vale a pena utilizar a gasolina aditivada. Por outro lado, se você tem como objetivo promover uma limpeza do seu motor para manter os componentes internos limpos e tudo mais, sim, nesse caso a gasolina aditivada pode proporcionar os benefícios que ela promete nessa situação. Tanto é que é indicado até que se você, por exemplo, utiliza gasolina comum somente no seu tanque, você quer passar a utilizar a gasolina aditivada, o que é indicado você fazer? Você fazer uma substituição gradual desse combustível, porque se você substituir o tanque inteiro de uma só vez, pode acontecer dessa limpeza desprender muita sujeira do seu tanque, de todo o sistema, e isso acabar comprometendo outras partes do motor. Então, o que é recomendado que você faça nessa situação? Situação que você está com 100% de gasolina comum no tanque e aí você quer começar a utilizar a gasolina aditivada. Você espera o veículo chegar na reserva, vai até o posto e coloca 10 litros de gasolina aditivada e o restante de gasolina comum. Após utilizar de novo esse tanque e chegar à reserva novamente, você vai ao posto e coloca 20 litros de gasolina aditivada e o restante de gasolina comum.
Novamente, use o seu tanque até chegar à reserva e a hora que isso acontecer, volte ao posto e coloque 30 litros da gasolina aditivada e o restante de comum. E você vai fazendo isso até você completar o seu tanque inteiro apenas com gasolina aditivada, até chegar nesse ponto. Por que isso? Porque dessa forma você evita qualquer problema de acontecer uma limpeza muito grande de uma só vez e partículas se desprenderem e poder comprometer o funcionamento do seu motor ou qualquer outra coisa do tipo. Uma coisa que você pode estar se perguntando: posso colocar eventualmente certos tanques de gasolina aditivada para promover limpeza no meu tanque de combustível? Pode sim, ela vai fazer a função dela. A partir do momento que você colocar a gasolina aditivada no tanque, ela já vai começar a fazer o seu papel de promover limpeza no motor. Porém, minha opinião pessoal sobre isso é que colocar apenas de forma intermitente, colocar vários tanques de gasolina comum, por exemplo, e colocar alguns de gasolina aditivada, acaba não compensando. Por quê? Porque você não vai conseguir ter a economia, digamos assim, de você colocar somente gasolina comum. Nesse caso, você economizaria 20 centavos, por exemplo, 15 centavos por litro, por causa da gasolina comum ser um pouco mais barata. Então você não vai conseguir ter essa economia plenamente, porque você vai eventualmente, depois de, alguns tanques ou alguns meses, vai colocar alguns tanques de gasolina aditivada, então você não vai ter essa economia. E por outro lado, você também não vai ter 100% de aproveitamento de todo o desempenho de limpeza que a gasolina aditivada pode proporcionar se você utilizar ela sempre. Então, digamos assim que você fica no meio termo, você nem economiza dinheiro entre as duas gasolinas e nem consegue obter 100% dos benefícios de limpeza que a gasolina aditivada pode proporcionar. Então, a minha opinião pessoal é de que ou você seja 100% um ou 100% o outro, ou abasteça somente com comum e colhe os frutos de ser um pouco mais barato, e lá na frente você faz algum tipo de revisão, uma limpeza de bico se for preciso, ou você já faz a adaptação e abastece o seu veículo com 100% de gasolina aditivada, porque assim você vai obter os melhores benefícios que a gasolina pode proporcionar no seu tanque, os benefícios de limpeza que ela pode proporcionar no seu tanque. Mas é uma questão pessoal, isso é uma questão pessoal. Eu acredito, na minha opinião, que isso é mais interessante, mas fica a critério seu, de escolher o que você gostaria, o que você acha que compensa mais fazer de escolha, se é colocar 100% de gasolina aditivada ou se não, ou se fazer uma mistura, colocando eventualmente um com um tanque ou outro a cada vários tanques de gasolina comum. Mas a nossa opinião é de que vale a pena você colocar ou 100% da gasolina aditivada ou abastecer 100% com a gasolina comum. E é isso, galera. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Foi interessante? Vocês sabiam dessas informações? Deixe o seu comentário abaixo. Você utiliza gasolina ou etanol aditivado no seu carro? Acredita que eles podem realmente trazer benefícios reais para o seu motor, para o seu carro de maneira geral? Deixe o seu comentário, deixa seu like também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para sempre saber quando nós fizermos vídeos novos e ser notificado por isso. Muito obrigado, até a próxima. Abraço!